Então, eu creio que Muito você bom. pode usar o slogan com mais propriedade. Eu amo, eu cuido, né? A partir... Você teria mais Eu acho que propriedade para usar esse slogan. eu acho que precisaria melhorar um pouco aí nessa atenção primária à saúde, né? Na sua opinião, o que seria possível fazer para melhorar isso? Então, ainda falando aqui dos indicadores, outro indicador também que aqui eu também gostaria de comentar é com relação à proporção de gestante com atendimento odontológico, que foi alcançado em 74%, né? Então, também não poderia parabenizar aí, digamos aí, os odontólogos nesse sentido de alcançar essa nota, mas que pode melhorar, pode melhorar. O que eu acho que deverá ser feito, Bernadette, aí, seria sentar com cada equipe de saúde, ver o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui, senhor médico, senhora enfermeira, senhora, né? O que está acontecendo aqui? O trabalho está sendo desempenhado e não está sendo informado, né? O que eu preciso melhorar enquanto estratégia de saúde da família? Né? Reunir as equipes de saúde e, com base nisso, logo poder ver aí o que pode melhorar nesse sentido, né? Trabalhar em cima desses pontos, até porque já estamos no já entramos no segundo quadrimestre de 2023, mas que essas notas elas vêm se arrastando desde o ano passado. E aí você me perguntou, tem como fazer um comparativo dos anos anteriores? Não há, porque o modelo de gestão, o modelo de financiamento mudou. Antes era o PEMAC, É, PEMAC. né? Hoje é o Previno Brasil, né? Desde 2022 apresentou-se esse novo modelo, né? Então, há uma necessidade de melhoria com relação à estratégia da saúde de família de Porto Alegre. Nós sabemos que temos aí 3 ou 4 equipes aí, então basta a boa vontade, né, da gestão em si, de poder pontuar quais foram esses erros, né, quais são esses erros, né, e poder melhorar cada vez mais no sentido de atenção primária à saúde, no sentido de estratégia da saúde da família, né? E aí, para que a gente não possa, no próximo quadrimestre de 2023, pegar um marcador, um indicador como o indicador 7, que é a solicitação de hemoglobina glicada, em casa de 5% ou de 7%, né? E aí não adianta negar o exame que o doutor Gutenberg pede no consultório, nem o exame que o doutor Gutenberg pede na maternidade, né? Porque acaba refletindo nessa condição. É assim? E não adianta também dizer que, por exemplo, que as máquinas do laboratório estavam quebradas e que o exame é realizado todo mês, que não está sendo realizado todo mês. Né? Está aí o Ministério da Saúde dizendo que é simplesmente 7%, né, do acompanhamento do paciente com hipertensão, digamos, perdão, com diabetes e solicitação de hemoglobina glicada, enquanto sétimo marcador. Então, há uma necessidade urgente de mudança dessas estratégias, tendo em vista aí o novo financiamento do SUS, porque senão o recurso vai acabar caindo. Já está caindo, já Sim, caiu, na verdade. Há uma necessidade urgente de melhorias nesse sentido, dentro de um contexto geral, para que o paciente ele não possa ser penalizado nesse sentido. Se eu não acompanho bem o paciente diabético no meu consultório, esse paciente ele vai descompensar e vai bater lá no regional. Então, o Previne Brasil ele é aquele modelo de saúde hoje que diz, olha, eu estou mandando um recurso para o município. Agora, eu quero ver dados, eu quero ver números, eu quero ver o que está sendo feito, né? E o Previne Brasil é nada mais nada menos do que um espelho, né, da estratégia da saúde da família no município, né? sim. Então, há essa necessidade urgente de rever cada marcador desse e poder desempenhar um trabalho, digamos assim, mais promissor, mais sério, no sentido de atenção de estratégia da saúde da família. O senhor percebe, o senhor não, você, desculpe. Você percebe uma queda de braço entre o atendimento básico, entre a Prefeitura de Natal e a maternidade do Dr. Antônio Martins, quando deveria ser estruturas que se complementariam? Existe hoje essa faixa de Gaza e que só penaliza o paciente. Como é que você vê essa briga? Eu digo briga no bom sentido, não é que estão se engalfinhando, mas esse boicote à prefeitura, ao atendimento que é realizado na maternidade do Dr. Antônio Martins, principalmente da sua parte, como é que você vê essa confusão toda aqui?
que a gente vive há 2 anos aí em Porto Alegre com relação a essas duas estruturas, a Secretaria Municipal de Saúde, a Unidade de Pronto Atendimento e a Maternidade Dr. Antônio Martins. Olha, a maternidade hoje, eu costumo dizer que ela é do povo. A maternidade, apesar de ser uma unidade filantrópica, a maternidade hoje ela tem funcionalidade 100% do SUS. Então, a maternidade é do povo de Porto Alegre. Sempre foi, né? Enquanto essa dualidade aí, enquanto esse boicote, ou essa vontade de alguns querer que ela feche, isso não vai existir, isso não vai acontecer, né? Até agora, ela consegue aí, juntamente com o governo do estado aí, ela caminhando aí, né? A gente consegue estar seguindo, dando os plantões aí nos finais de semana, né? Infelizmente não tem o repasse da prefeitura com relação a isso, né? Infelizmente não tem. Está tendo, eu tive problemas ultimamente aí para transferir paciente da unidade do Hospital Maternidade do Antônio Martins, porque não queriam ceder a ambulância ao paciente, não à unidade de saúde, não ao Hospital Maternidade do Antônio Martins. Então, teve negativos, inclusive a gente tem depoimentos de pais que chegaram aí até a unidade de pronto atendimento, pediu ambulância e que em caráter de urgência, pediu ambulância, e que a ambulância ela só foi liberada depois que a diretora teve que ligar para o secretário de saúde para que ele pudesse liberar essa ambulância, né? Foi quando no mesmo dia entraram em contato comigo e aí pediram que eu entrasse em Intervisse. contato com o Viçosa, no trabalho, intervisse, né? E aí liguei para a Viçosa mandou de imediato a ambulância, né? Mas aí a gente acabou fazendo outras ligações e logo com pouco tempo a ambulância de Porto Alegre chegou. Quer dizer, precisou o paciente passar mal, o pai ir até a unidade de pronto atendimento, o Dr. Gutenberg, sem estar de plantão, ligar para outra cidade, pedir ambulância, para que essa ambulância pudesse atender em caráter de urgência uma paciente, uma criança, né, inclusive, que é do município, né? Então, aquela ambulância não é para a unidade de saúde. Todos nós sabemos. Eu, desde quando cheguei na unidade de saúde, no Hospital Maternidade do Antônio Martins, eu sei que aquela unidade não dispõe de ambulância, né? Então, que falta de humanidade ou que falta de empatia de alguém que é superior, que tem o poder de ceder uma ambulância e que bota dificuldade. Eu acho que isso não é bem por aí, né? Eu acho que o boicote exatamente está vinculado ao crescimento dos atendimentos nos finais de semana, principalmente quando eu estou lá. Eu acho que o boicote está em, talvez, não sei, a condição de medo ou de maldade, realmente, Não, por não parte tem. daqueles que... Isso é o tipo da situação, doutor Gutenberg, que a gente não tem como polir. Não há outra palavra para definir esse comportamento de gestão, senão o comportamento de maldade. Isso é o famoso retrato da maldade. É quando você, diferente do que você colocou no início do programa, é quando alguém não consegue se colocar no lugar do outro. Você imagina o que é uma mãe desesperada, tendo uma criança que precisa ser transferida, e num município onde a gente sabe são 5 ambulâncias, né? Pelo que eu sei são 5, chegou uma recentemente, e que na hora que necessita é negada ao paciente, que é exatamente para quem a ambulância veio. A ambulância não veio para Dr. Gutenberg, a ambulância não veio para a presidência, a ambulância veio para servir a população. E na hora que a população mais precisa, não consegue atendimento. Eu soube desse episódio, assim, superficialmente, inclusive sei que teve interferência essa é uma informação que eu tive em off, teve interferência profissional, de inclusive buscar o Ministério Público para interferir
nesse absurdo, nessa patifaria, eu não consigo conceber outro nome para isso, senão de patifaria. E é preciso, quando eu convidei o senhor para conversar, você para conversar, o senhor é o tratamento formal que a imprensa, que as regras do jornalismo nos impõem, mas eu prefiro chamar você de você, porque não dá para chamar você de senhor do ponto de vista da idade. Esse comportamento que a Prefeitura de Porto Alegre vem adotando com o paciente é um comportamento de desumanidade. O serviço existe para a população, é o direito para a população. Eu tenho batido na tecla todo dia, eu tenho feito uns vídeos, não sei se você chegou a assistir algum, em que eu estou sempre reafirmando para a população, para que não se submeta aí, trocar receituário com outro profissional, passar mais uma manhã ou uma tarde esperando isso. E eu acho interessante você colocar essas coisas e a gente aproveitar e dizer para a população que a gente não está aqui com a intenção de queimar nenhuma gestão, de desfazer de nenhum profissional, de nenhum secretário ou do prefeito, mas levar, sobretudo, a reflexão. Eu acho que quando você coloca essas histórias, quando você vem em público contar esses absurdos que está acontecendo, você está convidando para que a gestão reflita sobre o que está fazendo com o paciente. Porque é inconcebível, né? Então, exatamente. Então, eu acabo ficando triste com relação a essa situação, né? Imagina só um pai com a sua filha para ser transferida, ou com sua mãe, ou com sua avó, seja lá com quem for, né? Precisa do transporte em si, porque não tem condições de ir até Paulo Serra, até porque as condições de saúde não é cabível para isso, e há uma dificuldade, há uma certa humilhação, há um certo trave para que essa ambulância possa ser liberada, não é isso? Né? Ao mesmo tempo que eu falo isso, eu também, no plantão que eu estive passado, eu quero até parabenizar, na época não, no dia, a, a enfermeira ou a técnica que estava de plantão, em que também de imediato, talvez por eu estar de plantão e por o acontecimento no plantão anterior dessa negativa da ambulância, não foram 5 minutos para mandar a ambulância, né? Nenhuma outra criança que eu transferi, é isso? Então, ao mesmo tempo que eu digo, olha, não faça isso não foi interessante, isso não é importante, eu aqui parabenizo, né? Uma técnica de enfermagem que, no momento em que que ligaram, falando de uma paciente, inclusive uma paciente uma criança que estava descompensada devido a uma hiperglicemia, né? A gente foi atendido nesse sentido, né? Não tivemos dificuldade. Talvez o fato anterior, o ocorrido anterior, surtiu efeito. Né? Isso chegou até os ouvidos daqueles que estão, digamos assim, um pouco mais acima nessa cadeia, né? E que pôde observar e dizer, não, isso não é correto, isso não é certo, né? Então, a gente vê isso, uma negativa que, de uma certa forma, teve uma positividade em outro efeito, né? E a gente parabeniza aí também a técnica, ela sabe muito bem quem é ela, né? Não precisa aqui citar nomes, mas ela sabe quem ligou para ela no meu plantão passado e que de imediato mandou a ambulância. É isso. Aqui eu aproveito o espaço e agradeço, né? Agradeço essa empatia, essa gentileza, né? Por ter mandado essa ambulância. Inclusive, a paciente ficou 3 dias internada no hospital. Graças a Deus já recebeu alta. Hoje fui visitá-la, está bem, né? Mas eu não poderia deixar de falar isso, de dizer isso, né? Então, se a gente liga para a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, se a gente liga para a unidade de pronto atendimento, se o paciente se o paciente ele acha no direito de ser atendido no Hospital Dr. Antônio Martins, isso não pode ser ceifado dele. É um direito dele ser atendido, né? Onde quer que ele queira, onde quer que ele se sinta bem, né? Ninguém pode tirar esse direito do paciente de ser atendido por A, por B. Se o paciente gosta de ser atendido
na unidade de pronto atendimento, excelente, ótimo, está ali para servir, estamos ali para servir, somos funcionários do povo nesse sentido, né? Não somos funcionários de A, de B, de C ou de determinado grupo, de forma nenhuma. Ah, eu não vou ser atendido na UPA porque eu não gosto, de forma nenhuma. A UPA hoje, a unidade de pronto atendimento, é uma unidade que é realmente para funcionar, tem que funcionar. A unidade do Dr. Antônio Martins, a Hospital do Dr. Antônio Martins, é uma unidade que, infelizmente, só funciona nos finais de semana e em termos de plantão médico, mas que funciona durante toda a semana e está lá de portas abertas, sempre esteve. Então, o paciente ele tem direito de ser atendido onde ele se sente bem. E eu não tenho culpa se no final de semana, nos meus plantões, lota. E eu não tenho culpa se o paciente se sente bem com relação a isso, né? Infelizmente, tem muitas pessoas incomodadas com isso, preocupadas com isso, já tentaram de todas as formas ceifar essa, essa condição apresentada pela maternidade. E a gente vê uma diretora que não se cansa de correr atrás, de buscar toda a melhoria necessária para a maternidade, né? A gente vê aí pessoas que fazem doações para a maternidade, que muitas vezes fazem ali caladinho, sem alarde, né? A gente vê a gente vê um esforço, a dedicação daqueles que estão ali mais próximos, né? De trazer para Porto Alegre uma saúde mais humana, digamos assim, né? Uma saúde de qualidade. Isso é muito bom. É muito bom poder escutar de pacientes que, doutor, nossa, eu melhorei, eu estou bem, né? Isso é muito bom, isso é muito gratificante, né? Eu chego em casa, muitas vezes digamos assim, agradecido, né? Pelo trabalho desempenhado e por aquilo que os pacientes relatam, né? Da melhoria que tiveram, do acolhimento, né? Das enfermeiras, né? Da equipe de saúde, né? Isso é muito bom, né? E a gente não faz mais do que nossa obrigação, né? Pois Mais do é. que nossa obrigação. É interessante você dizer não faz mais do que sua obrigação. Seria bom que a gestão, né? E eu faço críticas à gestão todo dia e vou continuar fazendo enquanto esse tipo de comportamento existir, até porque, como você tem um compromisso com a vida, eu tenho um compromisso com o social. A minha profissão, ela existe sobretudo para isso, para expor, não de forma irresponsável, não de forma pessoal. Muitas vezes as pessoas atribuem os meus comentários ou as minhas posturas, sobretudo agora, ao fato de ter uma ligação com o prefeito, o ex-prefeito de Porto Alegre, Neto da Emater. E eu costumo dizer que eu não tenho amigos políticos, eu tenho amigos na política, né? E a prova maior de que eu sempre busquei ter a minha independência de opinião é que nas 2 últimas gestões de Neto eu sequer aceitei ser assessora de imprensa porque eu não queria estar numa condição em que, se eu precisasse criticar a gestão, eu não poder, porque o assessor de imprensa não é o que critica, é o que apaga o fogo, na verdade, né? É o que tenta amenizar as críticas. Mas você falando desse boicote é a palavra que eu estou dando ao seu trabalho em Porto Alegre, a gente sabe que a medicina é a escada mais rápida para se ascender politicamente. É notório que a medicina, o fato de ser médico numa cidade do interior, é quase que um passaporte para se tornar um gestor no futuro. A gente tem isso, faz parte da história do Estado e do país, né? Se a gente for ver aí em Pau dos Ferros, nós temos Aliatá, nós temos Nilton Figueiredo. Em Porto Alegre tivemos Dr. Elpidio, que era médico da maternidade, do Antônio Martins, né? Na época ele nem era muito ligado à família, quando ele trabalhava na maternidade, acabou se tornando médico do município. Você entende que essa sua atuação em Porto Alegre, essa sua empatia com a população e da população com você, e essa adversidade que você encontra na atual gestão, tem a ver com já uma prevenção de que você venha se tornar um político na cidade? Você tem pretensão política? Com relação à pretensão política em Porto Alegre, até o presente momento,
não tenho pretensão política em Porto Alegre, né? O que eu faço é de bom grado, o que eu faço é de bom coração, o que eu faço é voltar à condição de missão, mas sem nenhum viés político, sem nenhuma pretensão política, né? Até o momento de hoje, isso não se passou pela minha cabeça, ou o meu serviço não, digamos assim, não reflete a condição política dentro de um contexto restrito, mas simplesmente saber entender que pessoas precisam de determinadas, digamos assim, ações, e que eu, acima de tudo, dentro da minha missão que foi dada, a gente procura ajudar da melhor forma possível, mas sem olhar quem, sem ver a quem, não é verdade? É interessante que eu andando aqui por Porto Alegre, na zona rural, até o ano de 2020 eu só perdia para neto na zona rural, em termos de conhecimento, né? Para neto E ninguém hoje nunca vai conseguir ganhar, só quando ele ficar com amnésia, aí a gente consegue, porque eu fico com impressionada. relação, com relação a andar pelos sítios, né? Até 2020 só perdia para ele. A partir de 2020 eu já não perco mais, né? Eu monto aqui numa motinha Pop 100, uma branca que eu tenho, jogo a mochila nas costas e a gente, né, conhece de Santa Teresa até a Ponta da Serra, na verdade, do Arrojado até a Baixa Grande. Então a gente consegue abarcar a zona rural completa. E eu, como eu trabalhei aqui, meu setor era Baixa Grande, então eu conheço aqui a zona rural completa nesse sentido, né? Mas independente disso, de conhecer Porto Alegre, de saber hoje as necessidades de Porto Alegre até o momento, não tenho nenhuma pretensão política no que diz respeito ao desempenho do trabalho ou aquilo inerente à condição política dentro de uma forma geral. Na verdade, a pergunta surgiu porque eu sei da Ciumeira, eu conheço, apesar de quando tudo começou eu só ter 10 anos de idade, minha irmã costuma dizer que eu sou meio baú, porque eu guardo todas as coisas, os episódios, as informações, os acontecimentos. E essa pergunta surgiu principalmente porque a gente conhece, eu pelo menos conheço a política de Porto Alegre há algum tempo, tivemos familiar que foi candidato aí em momentos bem difíceis, mas a pergunta surgiu também porque na última campanha, né, para o governo do estado, você gravou um vídeo de apoio a um colega médico, no caso o doutor Bernardo Amorim, né, em que você se manifestava com relação ao seu apoio individual, naquele momento, a um colega médico. E é como você diz, até o momento não há pretensão, mas a vida ela sempre nos surpreende de alguma forma, né? E eu, particularmente, essa é uma visão que eu tenho, eu atribuo muito a essa tentativa de minar o seu trabalho, exatamente contextualizada nessa coisa, olha, é alguém que pode aparecer e vai fazer frente politicamente a gente. E falo da gestão atual, porque eu sei muito bem como atua. Você estava falando aqui da falta de empatia da gestão para com o doente, mas eu quero lhe contar um episódio, já que eu falei que eu sou baú. Essa falta de empatia do atual secretário de saúde para com o doente, ela não é desse momento, ela não é de agora. Ela existe desde a gestão de Euclides Pereira, por exemplo. Eu tive um episódio pessoal em que eu precisei chamar o Ministério Público até a minha casa, quando a nossa mãe estava numa cadeira de rodas. Eu tenho um irmão paralítico cerebral, você sabe, e ainda tinha uma idosa em casa. Minha mãe até dizia, chamava a nossa casa de fundo rural. E a Prefeitura de Porto Alegre, naquele ano, 2011, foi uma Caju Agrofest e colocou a festa era ali na praça, né? Tudo bem, ficava tudo fechado, mas o acesso à minha casa também pelos fundos não era possível. Por exemplo, se a minha mãe passasse mal, se o meu irmão passasse mal, eu não tinha como prestar o socorro, porque era a festa na frente da casa e era a festa nos fundos da casa. E na época o atual secretário de saúde era da gestão, né, o governo, eu creio que fosse Euclides Pereira, 2011,
E eu precisei chamar a promotoria na minha casa para mostrar a situação e pedir para que fosse retirado pelo menos alguns equipamentos do parque para que, se eu precisasse sair, eu pudesse. E ele, com a empáfia que lhe é peculiar, ele disse que mostrava para mim que não ia ser retirado nada da minha casa. E eu comprei a briga, não levei adiante porque a minha mãe pediu. Eu disse: deixe, não vai me acontecer nada. Quer dizer, você tinha 3 situações de risco numa casa, né? Um paralítico cerebral, uma sequelada de AVC e uma idosa. E na época o poderoso também da gestão Euclides Pereira disse que mostrava como não tirava. Eu disse: depois eu vou mostrar ele que eu tiro. E aí, a pedido da minha mãe, eu não levei adiante. Então, essa falta de empatia para com o doente, ela não é de agora. Ela existe porque é inerente da própria pessoa. E isso é a minha opinião e a minha visão de ver as coisas. Então, muitas vezes as pessoas desconhecem, eu acho que é desse momento, não é. Sempre foi assim. Não vai ser empático com a dor do outro nunca. Nunca. Então, a gente, e quando eu conto esses episódios, é para que as pessoas se posicionem, não aceitem o que a Secretaria Municipal de Saúde, na minha visão, faz de maldade, porque eu considero maldade, com a população. Porque você é SUS, o que o SUS preconiza é, sobretudo, acolhimento que a gente precisa ter. E isso a população de Porto Alegre não está encontrando na Secretaria de Saúde. É tanto que eu creio que a sua... E universalidade, né? Hã? Não... E o SUS é universal, tem um sentido de universalidade. Sim, Não é para um público, não é exatamente. para uns e para outros não, né? Assim? Pois é. Ele já foi criado em 1990, né, na Lei 8080, justamente com esse princípio da universalidade e o acesso a todos. E a gente sabe que em nenhum outro lugar do mundo tem um atendimento no modelo SUS. Ele é do Isso. Brasil, né? Eu cheguei, Exato. inclusive, a participar de Isso. discussões para Então, transformar o SUS no modelo, né, no patrimônio imaterial do Brasil. sim. Então, Bernadette, quer dizer que eu seguirei desempenhando meu trabalho em Porto Alegre. Eu seguirei dando os plantões na maternidade, eu seguirei recebendo as pessoas em minha casa, seja lá a hora que for. Eu seguirei fazendo aquilo que é próprio da minha condição médica ou da missão que Deus me deu. E ninguém vai conseguir, ninguém vai pegar na minha mão, ninguém vai dizer o que eu vou prescrever, ninguém vai dizer o que eu vou solicitar, ninguém vai pegar na minha conduta nesse sentido, né? Ninguém vai conseguir fazer isso, né? Assim. E aí, digamos assim, é perda de tempo pedir para um colega transcrever uma receita minha. É perda de tempo, ou vergonha, ou falta de empatia, ou, digamos, qualquer outro adjetivo a gente possa dar, quando o paciente vai atrás de uma medicação e que é negado, né? Assim. Então, se eu não me coloco na condição do outro, enquanto saúde, enquanto necessidade, enquanto direito, né? Eu preciso rever várias outras coisas na minha atuação enquanto gestão.